Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Link Business. O convidado de hoje transitou na sua carreira entre grandes corporações, inclusive na área de RH. Marcos Sabiá, presidente do Galera Bet. Muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Wilson. Um prazer estar aqui. Eu sei que você participou, foi diretor de diversas áreas, mas teve um momento da sua vida que você trabalhou na área de recursos humanos. Eu não quero demonstrar para não parecer o cara de recursos humanos. Não, sim. Você tem uma carreira sólida em grandes corporações. O que dessa relação de relações humanas, te deu um olhar para falar assim, eu vou apostar agora nessa questão de apostas. Eu acho que o momento é a Galera Bet, né? Porque a empresa é a Galera Bet. E fez você transitar do mundo corporativo, que não tem nada a ver, você me contou essa história, não tem nada a ver com coisa de aposta. Esse olhar de recursos humanos fez você ter um olhar diferenciado de outros CEOs que preferiram não entrar nesse mercado? Ótima pergunta, Wilson. E eu acredito que a gente é fruto daquilo que a gente vai construindo no decorrer da vida. Ortega y Gasset, inclusive, fala isso, né? O homem é o homem e as suas consequências e as suas convergências, as suas características, né? E as suas circunstâncias. E começar na carreira de RH me deu uma percepção de como os negócios de fato são centrados nas pessoas. Depois de RH eu passei por outras áreas, planejamento, previdência, me tornei diretor de outras áreas de negócios, saí para negócios industriais até há 3 anos e meio atrás chegar na Galera Bet aí depois desses 25 anos de carreira. E a decisão por Galera Bet tem uma vinculação direta com algo que eu acredito que todo executivo, todo empresário vai perseguir na sua vida, que é desafio. E ser CEO da Galera Bet tem sido um desafio bastante interessante, né? Num mercado que vem de um estigma, num mercado que lidou durante décadas no Brasil com o estigma da ilegalidade, e aí a gente vem ao final do governo Michel Temer, com a legalização das apostas esportivas, lá em dezembro de 2018, com a Lei 13.756. E esse processo foi muito importante para colocar o Brasil num grupo do qual ele estava excluído, que é o grupo que legaliza esse mercado, né? Só que eu chego nesse momento em que a gente estava entre legalização e regulamentação, porque apesar de o mercado ter sido legalizado em 2018, a gente ainda padecia de uma falta de regulamentação, que a gente até vai falar bastante sobre isso, mas é que está aí no cerne dos problemas que a gente acabou tendo nesse mercado. Mas aí a regulamentação foi muito bem interessada. Quando eu cheguei, era esse momento de discussão da regulamentação, um desafio grande, um desafio reputacional desse mercado, um desafio de construir uma imagem, construir uma marca, um desafio de inserir o Brasil nesse seleto grupo entre os países do G20. A gente só estava acompanhado de Indonésia e Arábia Saudita, então, sem dúvida nenhuma, o Brasil precisava fazer parte do grupo de países como Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, o Reino Unido, que já regulamentaram esse setor, né? Esse segmento de apostas, não está nem na pauta aqui, mas algo me chamou a atenção na sua fala. Segmento de apostas pode ser também um laboratório para a gente, em algum momento, ter novamente cassinos? Eu acredito uma região, não seja de repente aberto em todos os estados, de repente uma região. Essa discussão é uma discussão muito importante, Wilson, porque, de fato, a grande questão a ser enfrentada e dentro da percepção da sociedade civil é muito importante que a gente contextualize e considere as apostas esportivas aonde elas devem estar, que é no entretenimento. A aposta esportiva, jogo eletrônico, ele tem a característica de ser um mercado de entretenimento ao redor do mundo. Isso. Infelizmente, durante muito tempo no Brasil, especialmente no momento de ilegalidade, os jogos sempre foram tratados como meio de investimento, meio de ganhar dinheiro. Muito da propaganda criminosa, enganosa, que foi feita durante esse período de ilegalidade, de que as pessoas poderiam ficar ricas com o jogo, quando o jogo sempre foi tratado ao redor do mundo, né, secularmente na Inglaterra, ao redor do mundo, Europa, Estados Unidos, Japão. A gente está falando sempre enquanto entretenimento. Onde também está localizado o cassino, onde deve estar localizado também o chamado cassino físico.
Também esses países regulamentam, a gente sabe a potência que são os cassinos nos Estados Unidos, ao redor da Europa, na Ásia, e como os brasileiros saem aqui para o Uruguai para utilizar-se do cassino lá em Punta del Este, porque o cassino é isso, é entretenimento. E ao redor do mundo, esses cassinos físicos são hoje grandes hubs de resort, casa de shows com capacidade para grandes shows de estrelas de grande monta e o cassino para as pessoas se divertirem, para se entreterem. No Brasil, o cassino físico ainda não foi legalizado, então a gente tem uma discussão que já vem no Congresso há algum tempo. Existem bons projetos de lei trazendo essa discussão à pauta para tentar consolidar o cassino dentro dessa discussão de ser entretenimento, né? De se desenvolverem espaços ao redor do país. E o projeto que tem mais avançado nessa discussão, ele traz muito essa ideia de os cassinos no Brasil serem permitidos de acordo com a quantidade de habitantes dos estados e eles terem eminentemente essa característica de serem resorts para consagrarem ali um ambiente onde você tenha um hotel de boa qualidade, um espaço de shows e você também tem um cassino como entretenimento. Com atrações de qualidade. Exatamente. E tudo isso de forma responsável, segura, gerando impostos, emprego, renda, trazendo o Brasil para esse grupo muito seleto de países que já avançaram. Para você ter uma ideia, são 18 do G20 que já regulamentaram os jogos ao redor do mundo e dos 193 países membros da ONU, 137. Ou seja, somos minoria enquanto não regulamentamos os jogos. Estamos no grupo de países que não são os países desenvolvidos, porque a gente abre mão dessa indústria, que é uma grande indústria de entretenimento, efetivamente, ao redor do mundo. A gente está falando de cassinos, eu quero entrar na questão de aposta, né? Os cassinos, já fui para Las Vegas, é um negócio acolhedor para você justamente não sair daquele hotel, né? Tem as atrações, tem bons restaurantes, restaurantes assim de primeiro mundo. Exatamente. Né? É justamente você ficar lá e não sair. Você que já trabalhou, eu não quero ficar falando de RH, mas você tem, eu sinto, você tem sensibilidade humana. O que faz hoje a pessoa apostar? Eu digo que eu tenho uma empresa que vende pela internet, eu digo que as pessoas compram pela emoção e às vezes compram até sem saber o que estão comprando. Exatamente. Se você conseguir atingir o coração dela, ela compra. E eu falo isso toda hora para a minha equipe. Perfeito. As apostas são um pouco isso também. As pessoas muitas vezes nem sabem porque estão apostando, ou estão apostando porque é um negócio de emoção mesmo. Estão apostando porque já tem uma relação com um jogo da Caixa Econômica Federal, Sena. Qual que é o grande motivo do teu cliente chegar na ponta e apostar? Essa pergunta é importante, Wilson, porque ela está no cerne da discussão mais relevante que o Brasil precisa enfrentar com esse assunto. A gente tem 1 ano e 4 meses, né? A gente vai completar 1 ano e 4 meses de regulamentação desse setor, mas desde a década de 40 a gente lida com o jogo enquanto ilegalidade. E quando você relega algo à ilegalidade, você tem a pior exploração possível dessa atividade econômica, seja qual for, né? Os exemplos históricos nos mostram isso, seja com o álcool, seja com o cigarro, seja com qualquer tipo de atividade humana que foi relegada à ilegalidade. Quem explora isso é criminoso. E no Brasil a gente teve durante muito tempo a exploração criminosa e esse joio e trigo precisam ser diferenciados, porque hoje a gente tem no Brasil um mercado regulado que por obrigação legal e por comprometimento das empresas e porque essas são as melhores práticas internacionais, trata jogo enquanto entretenimento e tem a obrigação de fazer publicidade do jogo enquanto entretenimento. E isso está no cerne dessa discussão e isso é crucial para a nossa discussão, porque a comunicação feita ao consumidor precisa trabalhar isso. Você vai jogar para se divertir, você vai jogar para se entreter. Infelizmente, a gente tem um grande mercado ilegal e tem esse ranço que foi trabalhado durante décadas de gente que fazia propaganda e hoje a internet só amplifica essa comunicação. Antes ela estava relegada a uma banquinha de bicho ilegal, ela estava relegada a alguém que montava um cassino ali no submundo. Hoje você tem a internet, você tem as redes sociais que amplificam essas vozes de gente que chega lá com um celular, uma imagem fake, dizendo, olha, estou ganhando dinheiro aqui com o jogo, e isso é criminoso. Criminoso porque não é a realidade do jogo,
ele, por essência, e essa é a realidade no mundo, e o Brasil trabalha dessa forma, e o mercado regulado no Brasil funciona dessa forma, todos estes jogos eles têm duas características. O percentual daquilo que é apostado e é revertido às pessoas, por incrível que pareça, as pessoas desconhecem até essa informação, mas é em torno de 95 a 96% do que é apostado retorna em forma de prêmios. Retorno, eu ia fazer Só justamente 4 a 5% que fica para casa. Mas o que fica é baseado num jogo que tem uma certificação internacional que garante que aquele jogo ele tem duas características. Ele vai devolver esse percentual alto, em alguns casos a gente está falando de 97%, 98%, mas também que ele é randômico, ou seja, não é um jogo de habilidade. É um jogo que vai utilizar de uma característica de um algoritmo que ele não tem vinculação com a habilidade do jogador. Então o jogador pode ganhar na primeira vez que jogar, perder na segunda, ganhar na terceira, ganhar na quarta, ganhar na quinta, perder na sexta, porque é totalmente aleatório. O algoritmo tem essa característica. Por isso eu não posso fazer publicação, não posso fazer publicidade falando para as pessoas que elas vão ganhar dinheiro. Elas têm que se entreterem numa casa regulamentada por diversão. Esse é o objetivo. E a comunicação deve ser dessa forma. Mas, presidente, o senhor falou em comunicação. Eu não tinha essa informação de 98% retorna para as pessoas. Na fala anterior, você disse que uma das coisas que vocês trabalham é a imagem para separar, né? O jogo irregular do jogo legalizado, regulado, essas coisas. Não falta informar essas coisas de 98%, porque eu vou dar um exemplo. Que todo mundo, ou todo mundo não, a maioria das pessoas, se você for perguntar, os caras só eles ganham, né? O cara joga, mas só a galera bet que ganha. E você está demonstrando que não é real. É algo imaginário que está na mente popular. Exatamente. Não falta divulgar um pouco mais, porque eu realmente não sabia. Não tenho dúvida, Wilson, e até entendo que esse espaço que você concede, eu agradeço, faz parte desse esforço que a indústria deve ter de comunicar o máximo possível às pessoas a verdade, né? Eu, inclusive, até por minha formação pessoal, por minhas crenças, convicções, eu tenho um compromisso com a verdade. E, de fato, a verdade em relação aos jogos regulados é de que o percentual de prêmios gira em torno de 95%, 96%, 97% que retorna para os apostadores. E isso tem que ter uma certificação de um laboratório internacional, e essas casas de apostas, inclusive, elas estão conectadas com o Ministério da Fazenda em tempo real para demonstrar essa realidade, né? O jogo só entra numa plataforma depois que ele recebe o carimbo de uma certificadora e o Ministério da Fazenda fala, beleza, você pode usar esse jogo. Isso é crucial para desmontar essa crença que é de décadas, e é por isso que é um desafio grande de que as pessoas sempre dizem, a banca sempre ganha. A casa sempre vai ganhar, a bolinha é viciada, porque a gente vem dessa estrutura criminosa de exploração do jogo. Infelizmente, a gente lidou com isso durante décadas, e o Brasil. E eu acredito que é por isso que eu comentei de desafio de entrar nessa indústria. Alguns podem me chamar de louco, mas eu não tenho dúvidas de que o desafio é um Presidente, eu adoro desafio, viu? Eu adoro desafio. Eu também amo. Isso é o que me movimenta. Eu também amo. Assim, minha carreira foi talhada disso e a galera bet é uma delas. Sem sombra de dúvida, esse desafio de demonstrar para a sociedade civil, primeiro, essa indústria é uma indústria de entretenimento. Segundo, essa indústria pode contribuir muito ao país. Só para você ter uma ideia, Wilson, nós tivemos a regulamentação do setor em janeiro do ano passado, 2025. A partir de 1º de janeiro, nós começamos a ter um mercado com casas de aposta absolutamente reguladas. Em 2025, esse mercado já repassou aos cofres públicos mais de 10 bilhões de reais em impostos. E a contribuição não é só essa. A contribuição também é oferecer ao mercado casas de apostas que têm obrigatoriamente centrais de atendimento, que estão ali sendo verificadas por consumidor.gov, por Procon, por Ministério Público, Ministério da Fazenda, Bacen, COAF, instituições que estão garantindo que a lei que protege o jogador está sendo cumprida. E a gente, inclusive na Galera Bet, hoje nós somos um grupo que conta com 4 marcas. Todas essas marcas estão sempre entre as 10 mais bem avaliadas do Reclame Aqui, com nota superior a 9.3, 9.4, dada pelos próprios consumidores.
porque o objetivo é esse, é construir uma indústria de entretenimento saudável, com jogo responsável, e esse é um desafio que eu não tenho dúvida. É grande a gente desconstruir esse imaginário popular, porque ao mesmo tempo que a gente está operando com esse mercado legal, ainda tem um grande mercado ilegal, difícil de ser combatido, que opera nas trevas e que ainda é muito grande, que ainda movimenta grandes valores e que esse sim se locupleta das pessoas, se utiliza de informação inadequada, criminosa, engana aqueles que eventualmente entram nas suas plataformas, porque são casas de apostas lideradas por criminosos. Presidente, a gente vai um breve intervalo e já voltamos com o presidente Galera Bet, Marco Sabiá. Voltando ao Link Business com o nosso presidente Galera Bet, Marco Sabiá. Presidente, você faz parte, é dirigente, né, presidente da Galera Bet, mas o setor hoje tem 25 milhões de apostadores e arrecada em torno de 27 bilhões. Esse jogador que vai lá na Galera Bet, joga no meu Corinthians e tal, ele tá querendo ficar rico, ele acha que vai ficar rico, ou ele tá jogando por lazer para ganhar R$150 e tomar de cerveja com os amigos, ganhar R$250, fazer um churrasco. O que passa pela cabeça dessa pessoa que joga? Maciçamente as pesquisas inclusive demonstram isso. A gente, inclusive por obrigação legal, né, a Lei 14.790 de 2023, que é a lei que regulamentou o setor e posteriormente a ela, a Secretaria de Prêmios e Apostas ligada ao Ministério da Fazenda editou uma série de portarias. Ela determina que toda a comunicação precisa ser centrada no quesito entretenimento. Ou seja, nós estamos, e a Galera Bet, mesmo antes da regulamentação, e as casas de apostas sérias, mesmo antes da regulamentação, sempre bateram na tecla de que este negócio é entretenimento. O pessoal pode ganhar dinheiro ou pode perder dinheiro, né? Porque é como um serviço de streaming. Eu não pago o streaming para ganhar dinheiro, eu pago para assistir e me divertir, né? É como um show que eu compro o ingresso e vou para me divertir. Então o objetivo não é renda. Apesar de que a aposta tem essa característica de eventualmente eu poder até ganhar. Colocar 10, tirar 100. Né? Mas no dia seguinte eu posso também colocar esse 100 e perder 50, perder o 100. Então o objetivo deve ser entretenimento. Então os consumidores maciçamente das casas regulamentadas recebem essa informação e procuram as casas como entretenimento. Infelizmente, Wilson, a gente ainda tem no Brasil, porque a gente não conseguiu, enquanto autoridades nacionais, combater este mercado, que é o mercado ilegal. O mercado ilegal é aquela casa de aposta que não buscou uma licença para operar no Brasil, opera fora do país, de forma ilegal. Mercado cinza, né? É o mercado cinza, e eu digo até que é um mercado negro mesmo, no sentido da criminalidade associada a este mercado. Este mercado, de fato, é um mercado que explora a informação de forma torta, manipula, para se utilizar desses valores das pessoas que estão ali buscando, eventualmente, até num ato de desespero, algum tipo de renda. Porque um determinado influenciador foi lá no perfil dele e falou, olha, coloquei R$10, ganhei 100. Se você colocar 10, você vai ganhar 100 também. A gente está falando de um país, Wilson, muito desigual ainda. O Brasil não é um país pobre, nós somos uma das 10 maiores economias. Mas a gente está falando de quase 70% da população que vive com até 2 salários mínimos. Né? Presidente, esses valores, esses números, 25 milhões de apostadores, 27 bilhões 37 bilhões de arrecadação, não pode ser uma grande bolha? Não, até quando a gente olha em termos de comparação com mercados internacionais... Nós somos o quinto hoje, né? Nós somos o quinto hoje. Segundo a BBC News, eu li uma reportagem da BBC News, ela disse que nós somos o quinto do mundo, né? E com o potencial de ser top 3 de fato ainda esse ano, né? Até porque a previsão era de um mercado com faturamento até menor. Quando a gente olha comparativo com mercados internacionais, como Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra você tem uma população de 70 milhões de habitantes, mais ou menos, e 40 milhões de apostadores. Nos Estados Unidos ele tem uma característica um pouco diferente, porque os Estados Unidos regulamenta esse setor por estado, então a característica da legislação americana, né? Você tem 50 estados, 38 já regulamentaram apostas esportivas, mas você tem 12 ali que não regulamentaram. Então você tem uma realidade muito por estado. Mas você tem estados, por exemplo, como a Califórnia, que é o PIB do Brasil, e não regulamentou o setor de apostas.
Mas você tem Flórida, você tem Nova York, que são estados que já regulamentaram e que faz com que os Estados Unidos hoje já seja o maior mercado de apostas esportivas do mundo, mesmo com essa. Então, existe um potencial de mercado brasileiro de a gente ainda ter um número ainda maior de apostadores, porque a gente está falando de uma indústria de entretenimento que tem este potencial no mundo, e trazendo essas pessoas para o mercado regulado, onde elas vão estar protegidas, onde elas vão estar salvaguardadas. Então, existe ainda um potencial, não dá para chamar de bolha, né? O mercado, de fato, ele passou por um crescimento muito grande, porque enquanto a gente não teve regulamentação, esse mercado ele correu solto, né? Sem qualquer tipo de trava. Então, você teve a expansão de muitas casas de apostas, algumas sem lastro, algumas sem estrutura. A gente chegou a ter mais de 5 mil sites operando no Brasil durante o período pré-regulamentação. Só para você ter uma ideia, Wilson, mesmo no período pós-regulamentação, as estimativas dão que este mercado ilegal ainda responde por 50% do mercado de apostas. Se tem um mercado legal, por que as pessoas jogam no ilegal? O mercado legal ele trabalha muito com esse tipo de informação torta, equivocada, do ganho criminosa, fácil. do ganho fácil, de que vai fazer renda. Um influenciador mostrando o celular ali mostrando que ele está ganhando dinheiro. Tá subindo, ganhei. Olha só, ganhei, né? E isso ainda atrai muita gente, infelizmente, né? São golpes, são casas que operam nessa ilegalidade. São casas que elas estão entre esses grupos que vão se utilizar desses estratagemas para tirar dinheiro das pessoas, ou vão se utilizar de outro tipo de manipulação para manter a casa operando na legalidade, sem pagar impostos, sem exigir uma estrutura aqui no Brasil, fazendo com que elas até ofereçam até prêmios maiores do que as casas regulamentadas, né? Já que eles não têm nenhum tipo de custo para operar, eles conseguem até pagar prêmios eventualmente maiores e assim atrair mais pessoas para essa rede criminosa. Então, muita gente ainda é atraída por esse tipo e por também não fazer ainda a diferenciação, né? Só para você ter uma ideia, o Ministério da Fazenda, nesse primeiro ano de regulamentação, derrubou 25 mil sites ilegais. 25 mil. Nós temos 250 sites legalizados, regulamentados no Brasil. E, ao mesmo tempo, 25 mil foram derrubados. Por quê? Eu mesmo, na Galera Bet, sou vítima de crimes nesse sentido. A pessoa vai lá e cria um Galera... Bet com H.co, não é nem .com. E aí a pessoa entra, acha que é Galera Bet, porque ela deu um Google ali, mesmo Galera visual, Bet, mesmo tudo. Visual, e muitas casas são vítimas desse tipo de estratagema, de gente que faz tráfego em redes sociais, em Google, e utilizando-se desse tipo de informação enganosa para manipular as pessoas e induzi-las aí ao erro, né? Presidente, o Itaú disse que a sociedade, os apostadores perderam em torno de 23 bilhões. Estou dando os dados para não parecer que eu estou tirando os números da minha cabeça. E tem um setor que reclama muito da questão das apostas, que é o varejo. Como conciliar? Dá para conciliar? Esse né? é um ponto. Como conciliar e dá para conciliar? Esse é um ponto bom, viu, Wilson? Porque a gente tem tido muita discussão no sentido de que as apostas, o mercado de apostas esportivas é o grande vilão do endividamento das pessoas, do varejo. Eu não tenho receio de asseverar de que isso não tem fundamento na realidade, por conta de uma série de motivos factuais. Eu não gosto de trabalhar com achismo, a gente vamos trabalhar com dado. Por isso que eu também trago onde eu tirei as informações. Porque, de fato, a gente teve muita discussão. Em 2024, o Itaú divulgou esse relatório. E essas informações que rodam entre a sociedade. E aí elas se disseminam com velocidade, até porque você não está falando de uma instituição qualquer, né? E esse relatório ele até foi honesto no sentido de dizer, olha, a gente pegou aqui Pix que entra, Pix que sai, com esse carimbo do que é jogo eletrônico, e deu mais ou menos esse montante. Quando a gente fala desse mercado, a gente está falando de um mercado, como eu disse, de entretenimento. 37 bilhões foi o faturamento. Então, se a gente for falar sobre isso, a gente está dizendo que, de fato, as pessoas colocaram 37 bilhões nas casas de apostas ali. O movimento foi muito maior, então a gente está falando ali de mais de 300 bilhões que transitaram nesse mercado, sendo que 95% voltou para as pessoas em prêmios,
4 a 5% ficou nas casas ali. E desses 37 bilhões, as casas pagaram 10 de imposto, né? Ou seja, uma alíquota de imposto dentro daquilo que é a realidade das empresas, mais de 30% é a realidade de qualquer setor hoje, porque a gente paga um imposto próprio desse segmento, que é um imposto que já incide diretamente sobre o faturamento antes de qualquer discussão, mas a gente ainda paga PIS/COFINS, imposto de renda e toda a gama de impostos que são determinados sobre uma pessoa jurídica, como qualquer outra, né? Então, quando a gente fala desse montante, é um montante bastante relevante para um mercado que nasceu agora. Só que a gente está falando de 0,46 do mercado consumidor das famílias brasileiras. O PIB brasileiro é de 12 trilhões. Desses 12, 8,7 são consumo das famílias. Certo. Essas famílias, elas gastam mais de 8% desses 8 bilhões com juros, com custo de dívida que ela contrata para comprar uma casa, para comprar um carro, para pagar o cartão de crédito. Então a gente está falando de 8 bilhões, 8 trilhões de consumos das famílias, e desses 8 trilhões, 8% disso, ou seja, quase 70 bilhões, quase 7 trilhões, 8 trilhões disso é juro de dívida, né? E a gente tem as casas de apostas com 37 bilhões, ou seja, 8% é juros, 0,46% é casa de aposta. As pessoas gastam hoje, só para você ter uma ideia, 1,5% desse consumo das famílias com celular, acessórios de celular. As pessoas gastam 0,8%, ou seja, enquanto com aposta 0,4%, com streaming já gastam 0,8%, que é entretenimento. 0,50% com bebidas alcoólicas, porque também é uma forma da pessoa usufruir de algo que ela queira aproveitar ali naquele momento de lazer, de descanso. Então a gente está falando de algumas outras indústrias que têm um faturamento maior do que apostas, bastante relevante, e aposta com 0,46 não é relevante quando a gente fala desse consumo das famílias de 8,7 trilhões. Então, colocar na conta das apostas esportivas, endividamento das pessoas, ou algum problema de faturamento do varejo, né, de um varejo que tem 8,7 tri, nisso até o relatório à época do Itaú foi muito honesto, porque ele faz essa asseveração. Não dá para dizer que a aposta é relevante dentro do consumo das famílias, quando a gente fala de um consumo de 8,7, de quase 70% do PIB brasileiro, não dá para dizer que a aposta faz algum tipo de diferença, né? Então é importante a gente deixar claro isso, porque o varejo não está tendo impacto por conta disso, né? Com todo respeito aos meus amigos do varejo, quando ele fala que o faturamento dele caiu por conta de questões estruturais do negócio dele, por alguma questão de gestão, por alguma questão macroeconômica que impacte diretamente. Mas quando a gente fala de apostas esportivas, além de ser um montante que não é relevante ao ponto de impactar este consumo de 8,7 trilhões com 37 bi, também as pessoas, nas suas decisões de consumo, não deixam de comprar arroz, feijão para jogar. A regulamentação do Brasil, aparentemente, se o senhor pode me confirmar, ela é a mais rígida do mundo, ou uma das mais rígidas. Perfeito. Ela realmente organiza o setor ou cria um oligopólio? Mas nós vamos para um breve intervalo e o senhor responde no próximo bloco. Maravilha. Voltando com o Link Business, nosso convidado, Marcos Sabiá, presidente da Galera Bet. Presidente, a gente estava falando da regulamentação das Perfeito. bets no país. Ela ajudou, né, ou ela atrapalhou, de alguma forma? Ela organizou, né, esse mundo, ou acabou criando um oligopólio, né, para poucos? Eu sou um defensor ferrenho da regulamentação do Brasil, até porque o Brasil, como eu disse, foi um dos últimos países a regulamentar esse setor ao redor do mundo, né? Então nós temos o ônus de ter, durante muito tempo, relegado o mercado de apostas esportivas de jogo eletrônico à ilegalidade. E isso está, inclusive, no cerne desses grandes problemas que a gente ainda enfrenta com esse mercado ilegal, que precisa ser debelado para o bem do Brasil, para o bem da sociedade civil, para o bem de todas as instituições sérias do país. Mas, quando o fizemos, o bônus foi poder olhar ao redor do mundo o que funcionou, as melhores práticas, e tentar condensar isso numa regulamentação robusta, que é a regulamentação que a gente tem no Brasil. Eu participei ativamente, e nisso eu dou muito mérito
ao Ministério da Fazenda, na época na pessoa do assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, que liderou essas discussões e que congregou todos os agentes desse setor, operadores, as empresas do ecossistema, provedores de jogos, meios de pagamento, sociedade civil, Ministério da Saúde, para contribuírem numa regulamentação que fosse a mais ampla possível, que promovesse o crescimento e o florescimento de um mercado com operadores sérios, com players que viessem de experiências internacionais relevantes ao redor do mundo. Não são poucas as casas de aposta aqui no Brasil, que são, inclusive, empresas vinculadas a grupos econômicos com capital aberto no exterior, com capital aberto em Bolsa de Londres, Nova York. Então, estamos falando de empresas sérias. E essa regulamentação endereçou a proteção dos jogadores, a preservação de uma estrutura de jogo responsável que trouxesse contribuições perenes ao país. Então, quando eu olho para a regulamentação brasileira, é uma das melhores do mundo. Por que eu digo isso? Tentando só pensar alguns pontos, ela tem um nível adequado de tributação, apesar de ser uma tributação das mais altas, inclusive, quando a gente olha com alguns pares internacionais, mas ela tenta olhar para a tributação vinculando a empresa e não ao jogador, porque a experiência internacional de países que tinham regulamentado antes do Brasil viram que quando você começa a tributar pesadamente o jogador, este pode ser um dos estímulos para ele ir para o mundo ilegal. Porque aí o jogador está atrás do computador, ele fala, poxa, na casa legal eu vou ganhar 100, na casa ilegal eu vou ganhar 120. Pô, então eu vou jogar na casa ilegal, né, porque eu não pago imposto. Então, a canalização dessa tributação para a casa de aposta tentando salvaguardar o jogador foi uma atitude correta, mas principalmente os princípios de jogo responsável, ou seja, travar o mercado com um compromisso de que o jogador deveria ser protegido, especialmente aqueles grupos que nós chamamos de hipossuficientes, menores, pessoas que pudessem ser acometidas de compulsão vinculada ao jogo, trabalhar a comunicação para que essa comunicação fosse focada no entretenimento, porque hoje no Brasil nós temos um setor que, para quem não tem conta em casa de aposta regulada, se você for abrir uma casa de aposta uma conta em qualquer casa de aposta no Brasil, você vai precisar fazer reconhecimento facial, upload de documento, um processo igual ou até mais rígido do que abrir conta num banco. Isso para garantir que não vai ter uma criança ali do outro lado, não vai ter um menor. Inclusive em relação às pessoas acometidas por algum tipo de compulsão, e aí é importante também ressaltar que existe também desinformação nesse ponto. Eu digo desde o primeiro momento que eu cheguei na Galera Bet, a gente não vai tolerar uma pessoa com compulsão, uma pessoa que possa ser acometida por isso. Eu vou entrar nessa questão, presidente, mas para terminar esse nosso papo, além da regulamentação, tem os 30 milhões de outorga que você tem que entrar para abrir um site de aposta, uma empresa de aposta. Isso também não fecha muito o mercado? Eu, de repente, não posso ter uma tecnologia, mas não tenho dinheiro e poderia participar também? Essa foi uma discussão que a gente teve, inclusive, Wilson, com o Ministério da Fazenda no período das discussões da regulamentação. Por que eu entendo que este valor, apesar de ele ser alto, 30 milhões por uma outorga de 5 anos de direito de exploração desse mercado, por que apesar de alto, eu entendo que ele é imprescindível? A gente está falando de um setor muito sensível, porque se eu pago 95% do que eu arrecado como prêmio, a característica da minha empresa é que eu sou um guardião de, na maior parte dos recursos, dinheiro de terceiros. Então, quando eu falo de um setor que tem essa característica eminente, eu preciso exigir que essa empresa tenha estrutura, segurança, capacidade técnica, know-how, responsabilidade para gerir esses recursos de terceiros. Para o Wilson, quando jogar e ganhar, ele saber que ele pode sacar o dinheiro na hora se ele quiser e o dinheiro vai entrar na conta dele, ou pode mandar esse dinheiro para a conta só no dia seguinte, ou deixar lá um mês porque ele esqueceu, quando voltar o dinheiro vai estar lá. Então, a gente precisa de segurança para isso. E quando você fala desse tipo de estrutura, você está exigindo não somente esses 30 milhões, mas que essa empresa tenha sistemas de segurança certificados, plataformas certificadas, como eu comentei sobre os jogos, um jogo que passou por uma certificação internacional, garantindo, olha, de fato, ele paga 96,87% em prêmios na média, é um algoritmo randômico, aleatório, de fato, essa empresa ter 4 diretores estatutários que vão colocar o CPF deles ali, a amostra, para dizer, olha, se tiver algum problema com a empresa, eu sou o responsável
responsável, é você ter uma estrutura de atendimento 24 horas, 7 dias por semana, é você responder de fato judicialmente por isso, é você recolher impostos, é você ter uma estrutura de combate à compulsão e de tratamento do jogador que eventualmente desenvolveu algum tipo de compulsão. Então esses 30 milhões são a demonstração de que essas casas precisam ter estrutura para operar. Não dá para ser aventureiro, não dá para ser alguém cheio de boa vontade, mas que não consiga responder aos desafios do mercado. Então a outorga teve muito essa característica. Contribuir para o nascimento dessa secretaria, que seria a fiscalizadora deste mercado, que traria funcionários de outras estruturas do governo para poderem acompanhar este mercado durante o seu período de regulamentação, pós-regulamentação, mas também garantir que as empresas que iriam operar teriam a estrutura necessária para responder esses desafios. Presidente, a sociedade tem diversos vícios, né? Tem o do álcool, né? Cigarro. Ultimamente, o senhor estava falando justamente da questão de compulsão, por isso que eu quero entrar nesse tema. Fica parecendo que só existe o vício do jogo, né? Exato. Tem alguma área que tem um olhar diferenciado para que isso não aconteça? Tem algum sistema que verifica de alguma forma, esse cara aqui não pode apostar mais? Ou isso não é não de importância, mas não é das empresas de aposta? Como tratar? Porque existe o vício. Né? Igual existe o vício do álcool, também existe o vício com apostas, que é um vício milenar também, né? Porque é o que você falou, jogava no bicho, fazia fezinha na Mega Sena. Muitas vezes esse mesmo cara está hoje fazendo apostas e o governo não tratava esse pessoal como Sim, viciado. sem dúvida. Agora trata, na Bet tratam. Exato. Querem que vocês tratem. Exato. Existe um olhar diferenciado, tem uma área, Sem sombra tem de um dúvida. programa. Como é que é E tratado? esse foi um dos pontos mais fulcrais, mais essenciais da regulamentação, porque aí trazendo também informação para essa discussão, né? A gente tem muito ruído ao redor desse tema, mas quando a gente fala em compulsão para os jogos, e até a Organização Mundial da Saúde acompanha esse tema, a gente tem discussões técnicas sobre esse assunto e estudos internacionais de instituições sérias, e a própria OMS no site dela coloca ali, quando ela trata sobre compulsões, que, segundo a OMS, em torno de 2,2% das pessoas que são expostas a jogos podem desenvolver algum tipo de compulsão. Esse percentual é bem inferior ao álcool, que, por exemplo, no Brasil acomete 12% das pessoas que utilizam-se do álcool, né? E o álcool é socialmente aceito, legalizado. A gente, quando fala de cigarro, em torno de 22% das pessoas que são expostas ao cigarro desenvolvem compulsão, vício. Quando eu falo desse percentual de 2,2, é bem inferior ao álcool, cigarro e outros tipos de compulsão, inclusive, consumo, né, alimento. Então a gente tem diversas compulsões, mas eu te confesso, desde o primeiro momento, e esse compromisso não é só meu, não, mas eu faço aqui um relato pessoal. Desde o primeiro momento, quando sentei nessa cadeira, eu tinha essa preocupação, porque entendo que um dos legados que essa indústria precisa deixar para o país é este, de combater e endereçar este tema. Porque ainda que seja um percentual baixo, 2,2% das pessoas, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser identificadas, tratadas. Então, este setor ele tem uma característica que é muito rara de se ver em outros setores. Quando a pessoa começa a jogar em uma plataforma de apostas esportivas, a regulamentação ela trouxe uma série de exigências para a casa de aposta. E, inclusive, vem daí essa questão de você precisar de uma casa de aposta que tem uma estrutura robusta, em que as pessoas, ao jogarem, você vai ter que definir parâmetros na sua plataforma para identificar eventualmente o jogo compulsivo. São uma série de parâmetros, mas quando o sabiá entra lá, eu não posso jogar porque eu sou dirigente de uma casa de aposta, mas quando um cidadão entra numa plataforma de casa de aposta, coloca o CPF dele, faz o reconhecimento facial, faz o upload de documentos, não é uma pessoa politicamente exposta, não é uma pessoa do esporte, não tem qualquer tipo de restrição legal para jogar, ela vai começar a jogar. E essa plataforma obrigatoriamente precisa ter um sistema que identifique eventuais sinais de compulsão. Então, todas as plataformas, e a gente mesmo antes da regulamentação já fazia isso então na Galera tem um Bet, sistema que fica obrigatoriamente. Para você receber sua licença do governo federal para operar no Brasil, você precisa ter uma plataforma que identifique esses sinais de compulsão. E o que são isso? São dezenas de indicadores que a casa de aposta precisa colher para dizer assim, olha, Sabiá ou Joãozinho está entrando ali, está ficando muito tempo. Joãozinho está jogando um valor que parece ser incompatível com a renda dele.
Joãozinho está jogando vários dias seguidos. A casa de apostas precisa ter capacidade de identificar isso, e as casas de apostas fazem obrigatoriamente isso. Ao identificarem esses comportamentos, elas precisam primeiramente mandar avisos para essa pessoa para dizer, olha, você está começando a jogar demais, será que não é o momento de você parar um pouco? Ela vai receber estes avisos até o momento em que essa pessoa vai ter a sua conta bloqueada se ela permanecer com esse comportamento compulsivo. E aí você tem hoje no Brasil, como as casas de apostas estão vinculadas ao Ministério da Fazenda, esse CPF sendo bloqueado não somente naquela casa onde ela estava jogando e demonstrou comportamento compulsivo, mas esse CPF vai ser bloqueado em todas as casas de apostas regulamentadas. E aí que eu digo que esse setor ele tem uma característica que a maioria dos setores não tem. Porque se a pessoa tem algum tipo de compulsão, por exemplo, com bebidas alcoólicas, eu não conheço nenhum supermercado, nenhum bar que quando a pessoa chegar vão falar, opa, seu CPF, Sabiá, está dizendo aqui que você é compulsivo, você não pode comprar bebida. Com as casas de aposta você tem isso. E, adicionalmente, o governo, inclusive, criou o chamado rol de auto-excluídos, em que a pessoa pode, inicialmente, nunca joguei, a galera bet não sabe se eu tenho compulsão ou não tenho, mas eu já tive problemas com isso lá no passado. Não quero correr o risco de ser uma pessoa que seja cometida de compulsão. Nada impede dessa pessoa entrar na plataforma do próprio Ministério da Fazenda, inserir o CPF dela, que imediatamente vai ser bloqueado em todas as casas de apostas. E aí a importância do mercado regulado, Wilson. Quem vai bloquear isso são aquelas 82 casas reguladas, os 250 sites. O mercado ilegal não vai bloquear. Você tem um olhar humano, tem toda a informação na cabeça, fala bem, você tem que falar mais. Obrigado. Porque Wilson. combater a desinformação, que Exato. boa parte do que nós perguntamos aqui, eu perguntei porque eu coloco, você colocar no Google uma pergunta, essas informações ou desinformações que eu te faço pergunta, que chega no público. Exatamente. Tem que falar mais. Eu não tenho dúvida, e Wilson, eu te digo até que essa é uma das grandes discussões que a gente tem no setor, porque eu sou defensor de que a gente tem que ir à arena pública para discutir de peito aberto. Não tem que ter medo. Porque não tem que ter medo. Eu estou falando aqui a verdade, Wilson. E quando você tem um compromisso com a verdade, e você falou muito bem, eu tenho 2 compromissos na minha vida que são indelegáveis e eu nunca vou abrir mão deles. Compromisso com as pessoas e compromisso com a verdade. Então, não vem só da minha formação ali inicial como RH, mas é um compromisso que a gente aprende lá no berço. Né? Lá no seio familiar, de ter um compromisso com as pessoas, de ter um compromisso com a verdade. Né? Então, de fato, quando a gente traz essas verdades, eu entendo que a gente contribui para esse debate de uma forma muito melhor. E isso que eu estou falando com alguém de um alto jaez, de uma pessoa que tenha uma cultura importante, relevante, Wilson, imagine que se você está tendo uma série de informações que são novas, a gente está falando de 200 milhões de brasileiros que estão recebendo informações totalmente equivocadas todos os dias a respeito desse setor. E eu consumo comunicação todos os dias. Mas, presidente, exatamente. Vamos para o intervalo, já voltamos com o presidente da Galera Bet, Marcos Sabiá. Bom, voltamos com o presidente do Galera Bet, Marcos Sabiá. Presidente, um setor, você liga a TV, né, ou passa no shopping, nas lojas de esporte, está lá, bet não sei das quantas, né? Galera Bet. É bet para tudo quanto é lado, em todos os uniformes, seja aqui no Brasil e fora também. Brasil e fora também. Quanto que essa exposição realmente ajuda? Quanto que essa exposição tem data para acabar? Ela, de alguma forma, ela não traz uma desconfiança também naquela pessoa que está apostando? Fala assim, os caras estão patrocinando, tem treta aí. Vou falar o português do povão. Exato. Tem treta aí. Uhum. Não cria uma desconfiança, não atrapalha na imagem também? Cria muito ruído, e criou-se muito ruído no Brasil por conta desse ambiente de desregulamentação que a gente teve durante bastante tempo. Então, o mercado de aposta ele foi legalizado lá em dezembro de 2018, com a Lei 13756, no finalzinho do governo Temer, e a gente só foi ter uma regulamentação integralmente entrando em operação ali em janeiro de 2025. Então, você teve esse ato aí de 6 anos em que as casas de apostas sérias, casas de apostas como a nossa, operava com um mercado que era bagunçado, e isso acaba se refletindo em todos os sistemas ou ecossistemas que circundam o mercado de apostas esportivas. Não foi diferente com patrocínios, né?
No mundo inteiro, as casas de apostas se utilizam muito de marcas do esporte porque a gente está falando de apostas esportivas. Então, inevitavelmente, você quer associar sua marca a uma equipe, a uma modalidade esportiva. E quando a gente fala de esporte no Brasil, mais de 90% da atenção do público brasileiro é para futebol. Então, maciçamente, você teve ali uma canalização das casas de apostas caminhando para esse mercado do futebol para se associarem. A gente mesmo chegou a patrocinar grandes marcas como Corinthians, Cruzeiro, Sport. E a gente teve esse esforço inicial porque, sem sombra de dúvida, se 90% do teu público está interessado naquele tipo de esporte, você vai se associar àquela marca. E eu acredito que o bom patrocínio é um patrocínio que você troca a reputação, você troca a visibilidade, não somente para ter exposição, mas para você trazer aqueles valores também, né? Então o esporte tem muito do que a aposta esportiva quer demonstrar, que é entretenimento, que é diversão, que é aquela brincadeira saudável de os amigos chegarem no final de semana e falar, eu vou apostar no São Paulo, você vai apostar no Corinthians. Galera Bet patrocina algum time? Hoje nós estamos apostando na Ferroviária, perdão do trocadilho, a gente trabalha muito com a Ferroviária Feminina, que é uma potência do futebol feminino. Legal. E conversando inclusive com outra discussão que a Galera Bet sempre o senhor tem olhar diferenciado. Não, isso até é interessante porque isso vincula com outros valores nossos também, da diversidade, né? Galera Bet foi a primeira patrocinadora do Campeonato Brasileiro Feminino. A gente patrocina a Ferroviária já há mais de 3 anos, a Ferroviária Feminina, que é um belo projeto que nasceu como um projeto social e se tornou depois um projeto de futebol campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que ainda hoje é uma potência no futebol feminino. E a gente também foi a primeira empresa a ser premiada em algumas distinções pelos seus programas de diversidade e inclusão. Então a gente, durante muito tempo, se vinculou a esses programas e por isso que o futebol feminino tem esse vínculo. Mas o masculino tem essa potência. Quando você patrocina uma marca como o Corinthians, a gente está falando com 30 milhões, 40 milhões de pessoas, uma marca como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, e não é por acaso que você tem tanta competição por patrocínio nessas marcas. E muita atenção, né? Muita. A economia da atenção, que você também conhece economia bastante. Economia da atenção. Atenção da audiência. Exatamente. Se você não tem atenção, eu que sou do mundo digital também, é a atenção. Exatamente. Se você não consegue chamar a atenção, sua marca morre. não é lembrada. Exatamente. Você morre. Exatamente. Eu falei de futebol, mas o esporte em geral é patrocinado pelas bets. Exatamente. Mas tem uma dúvida que sempre vem, principalmente nos jornais esportivos. A dependência também desse volume de dinheiro junto aos times. Eles não vão ficar muito dependentes dessa grana? E a hora que o setor de repente falar assim, pô, agora não é mais futebol, não é mais esporte, é setor do agronegócio, chutando Perfeito. aqui, não vai de alguma forma prejudicar o esporte nacional, que é o futebol, principalmente. Perfeito. Futebol? Hoje o mercado de apostas, até na linha que você está corroborando o que você está dizendo, ele injeta em torno de R$1 bilhão em patrocínios no futebol, especificamente no futebol, né? Então, não é de sua menos importância essa sua preocupação, porque, de fato, a gente viu esse movimento. Assim como teve outros movimentos, quem acompanha futebol, eu que sou um aficionado pelo meu time, a gente teve um movimento... Qual que é o time? Eu sou São Paulino. São Paulo. Eu sou São Paulino roxo. Fase ruim, hein? Esse é um dos meus defeitos. Tenho sofrido muito, ainda ensinei minha filha a ser São Paulina também, para ela sofrer junto comigo. Mas a gente viu esses movimentos com eletroeletrônicos, com bancos digitais, a gente viu esse movimento com varejo, com empresas de bebidas. Você sempre tem algumas ondas e as casas de apostas foram as mais recentes aí que, com a sua entrada no Brasil, começaram a maciçamente patrocinar o futebol. Das 20 equipes da Série A, você tem ali, já chegou a ter 19 sendo patrocinadas no Master por casas de aposta. Na Série B também, você tendo maciçamente esse patrocínio. Então, não é de sua menos importância essa preocupação. Eu acredito que essa preocupação ela precisa ser endereçada de duas formas e como o mercado de apostas tem um compromisso, porque o futebol não é só a sua exposição publicitária, não é só patrocínio, mas é também o seu mercado, porque quando a gente fala de aposta esportiva, a gente está falando desse mercado de futebol. Quanto mais forte o futebol, melhor o produto. Quanto mais difícil a gente souber que as pessoas, ao sentarem, falam, pô, vai dar Palmeiras ou Flamengo, vai dar São Paulo ou Corinthians, isso valoriza o produto. Então, quem tem interesse no produto quer um futebol forte.
Esse futebol forte passa por esse processo de profissionalização, como tem ocorrido no futebol, as marcas cada vez mais fortes, os clubes cada vez com um faturamento maior e a profissionalização sendo exigida desses clubes para eles trabalharem as suas marcas de uma forma em que eventualmente não seja dependente somente de um patrocínio ou outro. Mas as casas de apostas também têm uma realidade de presença no Brasil que é uma presença perene, né? Então a gente não tem um movimento aventureiro de que daqui a pouco as casas saem. O que ocorre ao redor do mundo, e não vai ser diferente no Brasil, você tem um primeiro movimento muito grande de patrocínio, em que essas marcas elas vão com muita avidez, cria-se uma competição e essa competição faz com que esses valores subam. Isso, a régua sobe. A régua sobe bastante, subiu bastante no Brasil. Dependendo do tipo de atenção que o time dá, né? Exatamente, exatamente. A gente já começou a ver nesse mercado regulado uma diminuição de players, então você já começa a perceber que alguns times já tiveram que fazer contratos nas suas renovações um pouco mais modestos, trazendo para uma realidade mais próxima do que era o faturamento real dessas casas. Então a gente já começa a entrar, mas eu vejo que isso é um soft landing, é um movimento em que vai criar-se uma realidade próxima daquilo que é uma casa regulada, do que efetivamente condiz com o faturamento dessas casas, para a gente ter um mercado que consiga se perpetuar. Você falou de tecnologia. As novas tecnologias vêm para facilitar, vêm para deixar a aposta mais justa. O que vem de novo daqui para frente, né? Hoje já tem um padrão. O que vai melhorar? Perfeito. A gente tem uma série de... Esse é um mercado de tecnologia porque tecnologia também, né? deve aparecer coisa nova. Você pensa em lançar uma coisa e já apareceu outra coisa melhor. Esse mercado é um mercado de tecnologia, né? Porque quando a gente fala, inclusive, de aposta esportiva, um pedaço desse mercado é aposta esportiva, o outro pedaço é jogo eletrônico, né? É a pessoa entrar lá, ter um jogo que ela pode jogar de aviãozinho, do submarino, do navio... de roleta, tudo isso dentro desse ambiente virtual. Então, é um ambiente que, sem sombra de dúvida, todas essas casas já trabalham com inteligência artificial. A gente já trabalha com a inteligência artificial não só no atendimento, onde a maioria das empresas trabalham, mas nessa definição desse comportamento do jogador, nesse entendimento de oferecer a ele uma experiência cada vez mais customizada, cada vez mais personalizada. Os conteúdos são cada vez mais modernos no sentido de você ter jogos e apostas cada vez mais amplas, de a pessoa não apostar somente se o time ganha ou perde, mas poder apostar em uma série de variáveis, poder fazer apostas que ele possa resgatar durante a partida ainda. No jogo eletrônico, ele não apostar somente num tipo de jogo, mas ele ter jogos ao vivo, onde ele vai interagir, inclusive, com o apresentador. Então você começa a ter cada vez mais, e isso é natural da tecnologia, no sentido de oferecer uma experiência cada vez mais personalizada. O desafio das casas de apostas é esse. A pessoa perceber que aquele site, que aquela plataforma é a da sua preferência, porque entendeu os seus padrões de gosto, de preferências, e oferece os melhores produtos, os melhores serviços dentro daquilo. Você disse ao longo do programa muito sobre entretenimento, né? Que a Bet é entretenimento. Ela vai virar entretenimento ou ela vai virar um braço financeiro dos grandes conglomerados de mídia? Qual que é o caminho? Sem sombra de dúvida, ela sempre vai ser eminentemente um negócio de entretenimento. Não, em todo o mundo, ao redor do mundo desenvolvido, onde você teve, e esse é o lado bom do Brasil, né? Se a gente teve o lado ruim de regulamentar tarde, o lado bom é ter visto o que aconteceu ao redor do mundo. Muitos grupos de mídia se associaram a casas de apostas no sentido de explorar a sua imagem já consolidada, até porque a gente está falando de patrocínio de clube, a gente está falando de publicidade, porque é isso, é branding. É você trazer os seus valores, por isso que eu falo de patrocínio nesse sentido. Você está emprestando reputação, recebendo reputação de volta, é você usar a imagem do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos e devolver também a sua imagem para eles. Com empresas de mídia não é diferente ao redor do mundo, você tem N exemplos de grandes redes de mídia, grandes grupos de mídias que entraram também no mercado de apostas, trazendo o que ele já tinha de branding, as suas forças dos seus produtos, dos seus personagens. E aí a gente teve grupo Disney ao redor do mundo, Sky Television no Reino Unido, você tem marcas como Hard Rock nos Estados Unidos, você tem Fox, você tem uma série de marcas que se associaram a esse mercado de apostas, entendendo que é mais um braço do entretenimento.
E enquanto grande grupo de mídia, eu trago essa expertise de relação com o público, essa expertise de já ter uma marca consolidada para um negócio que depende disso, que precisa de exposição, mas de exposição qualificada, traga esse recall. No Brasil você já tem esse movimento de grupos de mídia que se associaram já a casas de apostas esportivas, explorando essa combinação. Sem sombra de dúvida é um movimento que ocorreu ao redor do mundo e é inevitável também aqui no Brasil. Quantas bets você falou que existe? 82 grupos que representam hoje mais de 250 marcas, né? Eu tenho um sentimento que em algum momento essa poeira vai baixar. Sem sombra de dúvida. Igual o banco. Exatamente. Aí os grandes vão comprar os pequenos de 80 aí. E duas. Sei lá, 20, 15. Exato. Onde a galera bet vai estar nesse momento lá em 2030? Você tem a sua leitura é perfeita, é corretíssima. Até porque é um mercado que eu imagino. O grande vai comprar a carteira do pequeno, Exatamente. igual o banco. O banco, o que o banco faz? O banco não compra. O banco compra a carteira dos clientes. E quando você fala em mercados, né, porque tem toda a característica de um mercado que se consolida. É um movimento pós-regulamentação, então todo mercado pós-regulamentação aconteceu isso até com mercados que já eram mais consolidados, como telefonia, energia, financeiro, né? E eu até, durante as discussões com o Ministério da Fazenda, eu dizia isso, o melhor benchmarking para o mercado de apostas é banco. Porque banco lida com dinheiro de terceiro também, assim como o Bet, lida com dinheiro de terceiro. Né? Banco fica com uma parte que é a taxa de serviço dele, a Bet fica com uma parte que é a aposta que a pessoa perdeu, né? Aquele jogo aleatório que a pessoa não ganhou. Então, de fato, tem essa característica e quanto mais escala você tiver, melhor você consegue operar. Sem sombra de dúvida, ao redor do mundo houve esse processo de consolidação. É um mercado que tende a se concentrar em alguns grupos. Esse processo de M&A, de fusões e aquisições, só não ocorreu, a meu ver, aqui no Brasil com mais velocidade, apesar de já estar ocorrendo, porque ainda tivemos aí um ano e 4 meses de muita instabilidade regulatória, muita discussão, aumenta imposto, diminui imposto, não, as bets, essa desinformação, a bet é ruim, bet não dá para jogar, eu vou fechar. Essa instabilidade ainda fez com que investidores internacionais e nacionais ficassem um pouquinho com o pé no freio, mas sem sombra de dúvida, eu entendo que esse mercado ele está num processo de estabilização. Essa estabilização vai trazer um ambiente regulatório e segurança jurídica maior para o investidor nacional ou internacional que queira adentrar nesse mercado, consolidando esse mercado. Qual setor que você acha? Cassinos vêm comprar? As bets? Você já tem grandes grupos de apostas esportivas. Entendi. Nós, de certa forma, temos uma parceria com um desses grandes grupos já. Internacionais. São empresas que já operam internacionalmente. São consolidadas internacionalmente. Ao redor do mundo. E aqui no Brasil, os líderes do mercado, quando você olha, são empresas que já operam como líderes de mercado em Europa, Estados Unidos. A tendência é no Brasil você refletir isso. Hoje, das 10 maiores bets do Brasil, inclusive, você tem ali 7, 8 que são grupos internacionais já. Né? Então a tendência de você ter essa consolidação e a Galera Bet, sem sombra de dúvida, se insere nesse grupo de empresas que querem consolidar e liderar esse mercado. Desde o começo a discussão na Galera Bet, e eu tenho essa convicção, sempre se posicionar enquanto líder. Quando eu digo isso é que a Apple já não é a empresa que vende mais celular no mundo. Mas ela ainda lidera a discussão de celulares quando ela lança um aparelho novo, porque ela consegue demonstrar que a marca tem essa força. Na Galera Bet a gente sempre partiu do pressuposto de que ainda que a gente não seja líder de mercado, a gente quer liderar discussões, assim como liderou as discussões de regulamentação, ou liderou as discussões de jogo responsável, lidera discussões ainda hoje na relação com o consumidor. Não é por acaso que a gente está com as 4 marcas entre as 10 maiores, já teve com essas marcas sendo as top 3 de mercado na avaliação do Reclame Aqui, a primeira marca a ter o selo da Instituição Internacional de Integridade de Jogos, a primeira marca a ter o selo GPTW, de Great Place to Work no Brasil, a primeira marca a receber prêmios de diversidade e inclusão. Então a gente teve essa preocupação de inserir a Galera Bet como líder de mercado, e a preocupação é essa, estar entre os líderes. Presidente, para encerrar, qual o legado que você quer deixar para esse setor? Eu sempre digo que eu pessoalmente sei dos desafios que eu tive de enfrentar nesses 3 anos e meio. Desafios do ponto de vista empresarial, desafios até do ponto de vista pessoal, por lidar com um mercado que precisa e precisou
sempre lidar com esse estigma, com o preconceito, com a discussão reputacional junto à sociedade civil, né? Eu sempre digo que eu quero que o Marco Sabiá de daqui a 10 anos seja um Marco Sabiá que possa construir uma carreira, um novo CEO que chegue numa empresa de aposta daqui a 10 anos, possa entrar no mercado em que ele tem orgulho de trabalhar neste mercado, porque ele está em um mercado sério, em um mercado reverenciado como outros pelas suas contribuições ao país, não só do ponto de vista da tributação, mas da contribuição ao desenvolvimento do país, seja com tecnologia, como nós trazemos, seja de emprego qualificado, seja de tirar o Brasil e expurgar do Brasil o mercado ilegal, cuidando das pessoas, cuidando das menores, cuidando das pessoas que sejam acometidas eventualmente por compulsão e promovendo entre esse mercado consumidor de jogos um ambiente de entretenimento saudável, alegre, e que isso possa ser o grande legado que daqui a alguns anos o Marco Sabiá olhe e fale, olha, contribuir ainda que de uma pequena parcela com a construção deste mercado, não somente de uma empresa. Presidente, obrigado pela entrevista. Volto a falar, o senhor equilibra uma sensibilidade humana e sensibilidade empresarial que é super importante para esse setor. O senhor está de parabéns. Muito obrigado, Wilson. Obrigado você que nos acompanhou nesse novo episódio do Link Business. Nós conversamos sobre a economia do setor que mais cresce no país, que é o setor de apostas, com Marco Sabiá, presidente do Galera Bet.